Se Deus de fato existir do modo como a Bíblia o revela, então fica tranquilo que ainda que você esteja morto, você viverá. Você tá entendendo? Agora, eu tenho uma dificuldade aqui. Porque se Deus criou o universo, ele tem que ser muito maior do que o universo. Veja, ele não pode nem pensar, nem raciocinar. Ele sabe. Ele não raciocina. Ele é. Ele é. Ele nem existe. Que é existere, significa algo extraído de algo. Ele é. Ele é muito... Eu não tenho nem como imaginar Deus. Você tá entendendo? Qualquer coisa que eu falar dele, eu vou falar do que ele não é, porque o que ele é ninguém sabe. Eu preciso desse Deus supremo pra fazer sentido com a criação do universo e tudo que eu tô falando com você. Senão ele vai ser Odin, vai ser o pai de Thor. Sim, ele vai ser um ser humano. Um ser humano deificado. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que eu preciso dessa imagem grandiosa de Deus, caramba, eu falei da minha depressão, acho que já tá na hora de eu entrar nesse assunto. Há momentos em que você quer ser abraçado por Deus. Mas como é que você pode abraçar o transcendente? Como é que a eternidade pode caber no meu coração? Ele é tão grandioso. Aí eu descobri uma coisa. O Martinho Lutero dizia o seguinte: os homens usam máscara para esconder o rosto deles. Deus é tão grandioso que ele usa uma máscara para se revelar. Porque a maneira de Deus se mostrar é se escondendo. Então, de novo, vou contar outra historinha. Um camarada tinha um aquário com aqueles peixes com água salgada do mar. E toda hora que ele ia colocar a comida ali, os peixes fugiam dele. Que saco, eu gasto um dinheirão e tudo. Aí o colega falou: só tem um jeito desses peixes não fugirem, eles têm com medo, isso é muito grande pra eles. Ele falou: qual que é o jeito? Ele falou assim: se você virar peixe e entrar aí dentro. Deus se encarnou. O Evangelho de João começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Cristo é Deus em forma humana, de uma maneira que eu possa abraçá-lo. Como que você vê Deus? Porque cada um tem dentro de você uma imagem. Uma imagem ou alguma coisa. Como que você vê Deus? Olha, um antigo escritor grego dizia o seguinte: se os animais tivessem deuses e pudessem pintar seus deuses, os cavalos pintariam Deus como cavalos, os bois pintariam Deus como boi. Quer dizer que Deus é uma imagem, era uma crítica aos deuses do Olimpo. Porque diziam que Deus é apenas um fruto da nossa imaginação. E realmente, quem pode dizer que Deus não é apenas um reflexo daquilo que eu quero? E assim foi no paganismo. Se você pegar Zeus é apenas um espelho da humanidade que o produziu. Osíris é apenas um espelho do ideal egípcio, do ideal grego, dos romanos, Júpiter, né? Mas com a Bíblia não acontece isso. Por qual razão? Em primeiro lugar, porque o Deus que apresenta na Bíblia, ele é inominável, indescritível, inimaginável. E eu vou sair da Bíblia para entrar na filosofia. Então, para começar a dizer quem é Deus para mim, deixe-me dizer o que ele não é. Santo Tomás de Aquino dizia que Deus é tão grandioso, que a teologia só fala do que ele não é, porque o que Deus é em essência ninguém sabe. Está lá na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Imagine que o universo ele tem um diâmetro. Eu esqueci quantos milhões de anos-luz que é o tamanho do universo. Mas o universo, ele tem limites. É finito, ele então. É finito. Finito, ok. Finito. Deus está acima do universo. Uau! Então não existe nenhum espaço que caiba Deus. Deus não duela com sua vontade. Deus tem um tempo próprio dele, que não é necessariamente o tempo humano. No tempo de Deus. Ele não teve princípio nem terá fim. Deus sabe tudo. Não existe nada na natureza que se compare a ele. Por isso que a Bíblia fala: vocês não vão fazer imagem de mim. Não vão fazer imagem, porque vocês não sabem como eu sou grande demais. O Apocalipse fala o seguinte: que ia chegar o tempo em que Deus teria que destruir os que destroem a terra. Apocalipse 11:19. Destruir os que destroem a terra. Quando você lê isso no grego, Igor, tá bem assim: os que estão destruindo a terra, regue, a terra, o planeta redondo. O que acontece? Na época que João escreveu isso, o mundo não tinha como ser destruído pelo ser humano. Só em 1935 foi publicado o primeiro livro falando de poluição e destruição da Terra, que foi de Rachel Carson. O Apocalipse foi escrito no ano 97, 1935, faz a conta aí. E agora o mundo pode ser destruído. E o Apocalipse fala de pragas de Deus que iam ser enviadas à terra. E gotas dessas pragas cairiam antes do fechamento da porta da graça para servir de evidência do que vai vir. E sabe uma das pragas? Vou falar de duas, para não assustar vocês. Uma delas no Apocalipse fala o seguinte, que o anjo derramou sua taça sobre os rios e fontes d'água, e eles se tornaram como sangue de morto. E era complicado as pessoas beberem a água, porque elas estavam como sangue de morto. Como é que é o sangue de um morto? Não é vermelho. É viscoso, escuro, quase coagulado. Como é que tá o Rio Tietê? Como é que tá a Lagoa Rodrigo de Freitas? Como é que tá essas coisas? Foi-lhe dado ao sol que queimasse os homens com intenso calor. Aquecimento global. Aquecimento global. Que muitos negam.
Falo também que é a teoria da conspiração, que não existe aquecimento global, mas o fato é que as geleiras estão derretendo. Sim, a gente tem evidências. O nível da água está subindo. Sim, você está entendendo? Tem recorde de temperatura em vários lugares. Se isso é discurso globalista ou não sei, mas que temos recorde de temperatura, temos. Inclusive no Canadá deu 49 graus e 300 pessoas morreram. Deu 49 graus? Imagina só, isso é clima de deserto. Eu enfrentei isso no deserto da Judeia. Então, quando eu vejo essas coisas no Apocalipse, eram coisas que não podiam acontecer na época de João. Na época de João não tinha poluição, não existia esse lance de rio tornar como sangue de morto. Jesus não era apenas um cara brilhante nascendo, ele não era um Beethoven nascendo para a música, nem um Einstein nascendo para a física, nem um Leonardo da Vinci nascendo para as invenções, nem um Michelangelo nascendo para a arte. Ele era Deus se tornando ser humano. É esse que é o sentido, era Deus encarnando. Por isso que a história de Jesus é uma história que não tem como você ficar neutro em relação a ela ou falar, é legalzinho. Não existe isso, por várias razões. Letra A. Stuart Mill, que era um camarada cético. Stuart Mill é o pai do método científico junto com Francis Bacon. E o próprio Stuart Mill falou o seguinte, olha, se Jesus for uma invenção, eu quero descobrir quem que é o cara que inventou, porque ele merece que eu creia nele. Você entendeu? Porque só alguém maior do que Jesus para inventar Jesus. Porque é muito genial a história. Não tem como alguém produzir. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, é uma história que ela é tão radical, como o Tiago falou, ela mexe com você, ela muda a sua vida. Que se essa história for mentirosa, é a pior mentira de todos os tempos. Tem que ser combatida. Por outro lado, se essa história for verdadeira, é a maior de todas as histórias. Tem que ser proclamada. Mas se ele sabia de tudo, como que ele não sabia da morte? Ele sabia, e ele resolveu pagar o preço mesmo assim. E como é que é essa questão de pagar o preço? Dizem que uma vez um rei colocou regras no reino dele para organizar a vida de todo mundo. E tudo funcionava bonitinho. Por exemplo, ninguém roubava naquele reino, porque estava escrito na lei lá. Se alguém roubar, vai ter os olhos arrancados. Causa e consequência. Ninguém roubava. Todo mundo dormia com a porta aberta, a delegacia ficava às traças, porque ninguém ia preso. Um belo dia, os soldados trouxeram a majestade. Esse rapaz aqui foi apanhado em flagrante roubando. E a lei mandou arrancar os olhos. Só que tem um problema, majestade, é o seu filho. É o príncipe. Nossa. E o menino implorando, pai, não arranca meu olho, não, pai, não arranca meu olho, não arranca meu olho. Se você fosse aquele rei, o que você faria? Eu não ia arrancar, não. Se você não arrancasse, o que o povo ia falar? Ah, esse rei não é justo. Se fosse o filho da lavadeira, ele arrancava. Mas como é o filhinho dele, e ele também não ia dar dando exemplo nenhum pro filho. Ele arrancou? Não. Ia dar problema, porque se ele arrancar fazendo esse rei não teve misericórdia nem do filho dele, quanto mais de nós. Que rei tirano. Então ele não podia arrancar e não podia não arrancar. A palavra de rei não volta atrás. Sabe o que ele falou? São 2 olhos que a lei requer, são 2 olhos que a lei terá. Os dele. Arranque os meus olhos e deixe meu filho vivo. Por que ele fez isso? Por amor. Deus fez a mesma coisa. O ser humano precisa de perdão, ele terá o perdão. Mas para perdoar a humanidade, alguém tem que enfrentar a morte eterna. Aí fala São João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, para a gente ter esse papo reto aqui, Jesus morreu na cruz do Calvário.